Eu vou falar sobre o conceito de preconceito na filosofia. Na filosofia, o preconceito é entendido como um julgamento feito antes de conhecer algo ou alguém de forma profunda. A palavra vem do latim praeconceptum, que significa ideia antecipada, e muitos filósofos discutem esse conceito destacando como ele pode influenciar nossas ideias e atitudes. Por exemplo, para Immanuel Kant, o preconceito acontece quando aceitamos algo como verdadeiro sem refletir de forma crítica. Já para Hans-Georg Gadamer, ele acredita que, embora os preconceitos façam parte da nossa forma de compreender o mundo, eles precisam ser questionados para evitar injustiça. E assim, a filosofia nos mostra que, para superar o preconceito, é necessário refletir e dialogar e estar aberto a entender de maneira justa, sem julgamentos antecipados. Meu nome é Davi e meu tema é sobre a superação de preconceitos, de acordo com Platão e Aristóteles. E Platão acreditava que o conhecimento verdadeiro era uma das razões para encerrar com esse preconceito, que sabendo a raiz da ignorância ia poder encerrar total com isso. A educação também é fundamental, então a pessoa, só dela ter educação e saber o que realmente é certo, ela ia também parar de ter esses preconceitos. E a busca pela justiça, que Platão defendia que a justiça era essencial por uma sociedade livre e sem preconceitos. Aristóteles já acreditava que a razão e a reflexão era o certo, então você saber qual que é a razão de você estar fazendo isso e refletir sobre o que está acontecendo de verdade, sobre o que você realmente pensa sobre isso, e ajudar a superar os preconceitos. A virtude e a ética também, então ele defendia que cultivar as virtudes como a justiça e a temperança e a empatia e ajudar a superar esses preconceitos. E a observação e experiência, então tudo que você já viveu, observar o que isso realmente vai fazer na pessoa e ajudar você a vencer esses preconceitos e fazer com que você não queira que sofra com você o que você fez com outra pessoa. E alguns pontos em comum entre esses dois é a importância da educação e o conhecimento, a valorização da razão e da reflexão e a busca pela justiça. E algumas dicas inspiradas em Platão e Aristóteles para vencer esses preconceitos é buscar conhecimento e entendimento sobre o assunto, desenvolver capacidade crítica, cultivar virtudes éticas e refletir sobre seus preconceitos. Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Eu sou a Isabela Salles e eu vou falar sobre a questão do preconceito e a ética na visão da filosofia, mais numa questão filosófica. O preconceito, ele pode ser gerado tanto por um ambiente familiar, quanto um ambiente que você costuma frequentar muito ou conviver, né? Então ele é meio que construído por essas bases. Pode ser um preconceito direcionado à maneira que você fala, à maneira que você veio, que no caso seria a xenofobia. O racismo também entra nessa questão de preconceito, um preconceito muito radical. Tem a questão da LGBTfobia também, entre outras dessas questões, que são tudo construído a partir de um ódio, de uma falta de informação, de fato de uma chacota voltada para essas partes. E a ética, ela já é um estudo de moral que guia as ações do ser humano, entendeu? A justiça, todas essas questões que vão mais para questões certas, assim, uma questão de agir de uma forma mais respeitosa em si, com a humanidade, com a sociedade também. E as teorias sobre o preconceito têm o utilitarismo, que ele defende e deve maximizar o bem-estar geral, combatendo preconceitos que causam danos. Também dentro disso tem a deontologia, que ela enfatiza a importância de respeitar direitos e a dignidade de todos, independente de características. A virtude ética, que também destaca a importância de cultivar virtudes como empatia, respeito e justiça para superar os preconceitos. Então tudo isso são grandes bases éticas para ir de fato contra essa questão do preconceito que é prontamente dito e presente na sociedade também, né? Independente do ambiente, do local em si, infelizmente há preconceitos e como eu tinha dito anteriormente, eles podem ser gerados a partir de um ambiente que já é familiar, então já é mais enraizado, mais impregnado. Também tem aquele caso do racismo estrutural, acho que é, e etc. Aí filósofos sobre preconceito tem um Immanuel Kant, que ele defendeu a igualdade e respeito universal. Jean-Paul Sartre, que ele argumentou que o preconceito é uma forma de má-fé, ou melhor dizendo, má-fé também. Simone de Beauvoir,
que ela lutou contra o preconceito de gênero também, que hoje em dia também é muito presente, devido à homofobia e etc. Toda aquela questão que vai mais da parte conservadora, que isso entra até numa estrutura política presente na sociedade. Então, uma conclusão aqui sobre esse tema meu que eu venho abordando aqui para vocês: o preconceito é uma violação de princípios éticos. A filosofia e a ética incentivam a refletir sobre os nossos julgamentos. Então, a filosofia vai pegar o preconceito e vai questioná-lo. Por que que você tem que ser maior que não sei o quê? Por que que tal etnia, tal coisa, tal gênero, tal religião, ela é superior à sua? Todas essas questões, todas essas abordagens. Então a filosofia vai pegar e vai te questionar. De fato, ela vai te deixar constrangida e vai fazer você explicar por quê desse preconceito todo, né? Então, umas dicas aqui para combater o preconceito, né? Para quem ainda tem essa mentalidade primitiva, dizendo, né? Educação e conscientização, que é sempre bom a gente buscar. Hoje em dia tá muito aberto, né? A gente tem internet, a gente tem livro, a gente tem tudo nas nossas mãos, então é bom utilizar. O diálogo e a empatia, perguntar de uma forma não tão estúpida, sabe? Uma forma mais... eu de fato não sei, eu de fato não tive educação sobre, de fato não me falaram, não chegou até mim. Que hoje em dia deve ser um pouquinho evitado, né? A gente tendo a tecnologia aí seria bem melhor. Ação e política social, juntar todos esses meios também, né? Ir atrás dos nossos direitos. E sociedade também. Então seria mais ou menos isso, né, pessoal? Obrigada por prestar atenção. Eu me chamo Jennifer Vitória e eu vim apresentar o trabalho de filosofia junto com os meus amigos. Eu peguei o tópico preconceito racial e as teorias filosóficas. Eu preparei um breve resumo e vou ler. O processo racial, baseado na discriminação pela cor de pele, foi debatido por filósofos ao longo da história. Alguns, como Kant e Hegel, não sei pronunciar certinho, perpetuaram ideias egocêntricas, enquanto críticos como Frantz Fanon consideraram o racismo e destacaram seus impactos psicológicos. Bom, filosoficamente, o preconceito racial, ele de certa forma questiona valores e etnias, a nação da humanidade universal. Eles também estão meio que desafiando a sociedade a pensar estruturas e poder, de certa forma, promover uma igualdade, sabe? Na sociedade toda em si. Então, acho que é isso. Aqui fala um pouquinho mais sobre as teorias e também fala sobre o preconceito. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Marina e eu vou falar um pouco sobre a superação dos preconceitos a partir da filosofia de linguagem. Primeiro vamos entender um pouco como que a filosofia se une com a linguagem. Que a linguagem não é apenas um reflexo da nossa realidade, é um meio da gente se expressar para com um todo. Então é a nossa forma de expor nossas ideias, os nossos sentimentos, é a nossa forma de se comunicar com o mundo. Então, as palavras e conceitos que nós utilizamos influenciam toda a sociedade ou o lugar que a gente vive. Nós criamos categorias rígidas para excluir ou ter preconceito com determinado grupo. Isso é uma construção que ao longo de toda a sociedade, igual a sociedade brasileira, foi formada a partir de anos de escravidão. Então, 200 anos para a história, o que é isso? Então é muito caminho ainda para a gente conseguir superar isso, para todos os grupos serem incluídos e nenhum ficar excluído de fora, porque a gente pode ver na nossa sociedade, como por exemplo, linhas de maquiagem que excluem cores de pele negra, e entre mais e mais preconceitos. Tem as conotações, que são as palavras que carregam no âmago algum significado pejorativo, algum tipo de preconceito. Então é uma piadinha, tipo assim, ai, fulana é de tal jeito, ciclana é de tal jeito. Isso influencia demais, porque é a partir dessas conotações que o preconceito é enraizado. Que aqui no Brasil, nada é extremamente aberto. Então é um comentáriozinho aqui, ai, fulana tá com cabelo não sei como. Então são esses comentários que a filosofia de linguagem indica os preconceitos que vão surgindo. Temos também as metáforas, que podem reforçar estereótipos. Então, palavras, novamente as conotações vão influenciando cada vez mais. O que a filosofia de linguagem propõe pra gente? A desconstrução e o ressignificado. O que é isso? Deixar de usar essas palavras que, por exemplo, denegrir, que são palavras completamente preconceituosas, questionar e desafiar as estruturas da sociedade. Então, por que as pessoas dizem isso ainda? Por que em pleno século XXI, com tanta tecnologia, as pessoas ainda
tratam as outras de modo tão baixo, tão chulo. E ressignificar é reinterpretar e redefinir conceitos para, nossa, será que você precisa fazer isso? Será que você precisa fazer aquilo? Será que é necessário? O principal para a filosofia de linguagem é o diálogo e a empatia, porque tudo começa assim, se você souber conversar, se você falar de forma assertiva, novamente essa parte de desconstruir os pensamentos herdados da nossa sociedade, entender, desafiar, questionar as pessoas. E alguns autores e obras que trazem esse pensamento na filosofia de linguagem é o Ludwig Wittgenstein, que é no livro Tractus Lógico-Fisodélicos. Temos o Michael Felk, que é Arqueologia do Saber, que é mais um livro da filosofia de linguagem. Temos o Ferdinand de Saussure, que é o curso de linguística geral, então ele aborda totalmente essa questão de ressignificar. Na conclusão, na filosofia de linguagem, nós temos o poder de construir a sociedade a partir do zero, a partir do que tanto significa pra gente, que é a questão da comunicação, que é essencial para viver em sociedade, pra gente viver como um todo, a nossa forma de se expressar. Então a filosofia de linguagem traz essa ideia de você desconstruir esses conceitos, que são esses termos pejorativos, essas conotações, parar de fazer esses tipos de piadas e etc. E questionar o porquê que a gente ainda aborda as coisas desse jeito. É ter empatia, é saber dialogar, e assim podemos criar uma linguagem inclusiva, algo que todos entendam, algo que não exclua ninguém, porque se a sociedade é um todo, a gente não pode excluir nenhum grupo, nenhuma pessoa deve ser excluída. Então, o foco principal da filosofia de linguagem é criar uma linguagem inclusiva, uma linguagem respeitosa e justa. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Nós trouxemos o Alexandre como convidado, ele é psicólogo e ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele. Bom, como a Marina já disse, meu nome é Alexandre, eu sou psicólogo clínico, atendo crianças, adolescentes, jovens adultos. Estou à disposição para tratar do tema que vocês estão desenvolvendo para esse trabalho. Vamos começar com a primeira pergunta, que é: quais situações levam o indivíduo a praticar ou manifestar preconceito para com os demais? Pelo que vocês já estão trabalhando, desenvolvendo nesse trabalho, nós já percebemos que o pré-conceito, né, se a gente fizer esse trocadilho com a palavra, a gente está falando muitas vezes de uma ideia pré-concebida a respeito de alguém, a respeito de um grupo, e a partir, né, dessa visão equivocada, enviesada, né, que a gente pode ter sobre o outro, muitas vezes podemos cair numa postura preconceituosa, em atitudes preconceituosas, e eu acredito que para que a gente consiga trabalhar essa questão, um dos primeiros pontos que precisam ser olhados, cuidados, é se admitir, né, preconceituoso. Não existe como você trabalhar uma questão, um problema, sem admitir que ele existe. Então eu creio que para abordar esse tema, antes, né, de qualquer questão, eu, a Marina, nós, precisamos sim admitir que temos muitas vezes ao longo da nossa vida atitudes preconceituosas. E esse é o primeiro ponto para a desconstrução de qualquer ideia pré-concebida, ou seja, de um pré-conceito que eu, que ela, que nós podemos ter aí sobre algo, sobre alguém. A segunda pergunta é: na sua vivência profissional, quais são os maiores desafios no trabalho de pessoas que possuem essas crenças preconceituosas? Olha, o que eu posso dizer é que é um trabalho muitas vezes que as pessoas não dão conta de desenvolver. Digo isso porque se admitir, né, se perceber inicialmente preconceituoso e ter abertura para trabalhar essa questão, envolve disponibilidade, envolve olhar realmente, né, para essa questão, e muitos de nós temos dificuldade de olhar, de admitir, como eu disse anteriormente, né, como você trabalha um preconceito se você não se admite preconceituoso. E muitas vezes esse caminho, lidar com esse desconforto, é algo que muitas pessoas não dão conta. Nós, como profissionais, né, da saúde, estamos ali para, junto, né, com quem busca, né, o atendimento em saúde mental, lidar com esse desconforto e acessar essas questões para que elas possam ser olhadas, refletidas e, na sequência, né, cuidadas. Como eu disse inicialmente, é um trabalho
árduo, né? Muitas vezes muitos não sustentam levar adiante, porque quando o indivíduo olha para si e se percebe preconceituoso, muitas vezes ele declina, ele desiste do processo terapêutico, porque surgem questões, muitas vezes, questionamentos de eu não estou, né, vindo até você para você me dizer que o problema sou eu. E muitas vezes não é que nós estamos, enquanto profissionais, dizendo que o problema é você, mas sim que o problema está nesse seu jeito, nesse seu olhar, nessa sua maneira de lidar com o outro ou com os outros. A próxima pergunta, a gente vai falar agora mais sobre quem sofre desse preconceito. Então, como que o preconceito afeta a saúde mental dessas pessoas que sofrem com ele? Quando a gente olha para a pessoa que é vítima do preconceito, um dos pontos de partida é admitir que pertencimento é uma necessidade humana. Todos nós, desde que nascemos, pertencemos a um grupo familiar, à medida que nos desenvolvemos a uma instituição escolar, ingressamos no mercado de trabalho, logo, enquanto profissionais, pertencemos, né, durante um período, ou muitas vezes durante uma vida, a uma empresa, a um grupo empresarial. Muitas vezes formamos famílias, nos identificamos com grupos, seja por questões de cultura, questões de arte, enfim, pertencemos a diferentes grupos, a diferentes instituições. E quando a pessoa sofre, quando ela é vítima de um preconceito, ela sofre, né, na pele realmente essa questão do preconceito, ela se sente excluída, ela se sente ridicularizada, ela não se sente parte, né, do grupo ou dos grupos que eu mencionei anteriormente, ou de qualquer outro que eu não tenha citado. E assim como eu disse também, para quem pratica, quem sofre muitas vezes desenvolve, né, psicopatologias em razão, né, dessa exclusão, desse não pertencimento, e possibilitar que essas pessoas percebam de que o problema não está nelas, né, e sim no olhar, né, no comportamento de quem emite o preconceito, muitas vezes é tão difícil quanto, porque daí nós estamos falando da perspectiva da vítima, e muitas vezes elas estão em sofrimento por não pertencerem, né, por estarem à margem da sociedade, à margem dos grupos a que desejam ou desejavam pertencer. E é um caminho de reflexão realmente, né, entender se esse pertencimento, né, esse não pertencimento, aliás, está te afetando, e se realmente esse grupo, né, que te exclui, ou essa pessoa que te exclui, realmente tem sentido, né, você investir nessa relação que está embebida nessa questão preconceituosa e está sendo aí um dos motivos de sofrimento. A nossa próxima pergunta é: quais métodos ajudam uma vítima a superar esses preconceitos? Um dos pontos que eu procuro direcionar atendimentos nesses casos é olhar para a pessoa e dizer que ela não tem culpa. Uma vítima não tem culpa de ser discriminada, de ser marginalizada, de sofrer realmente com um olhar preconceituoso do outro. Então, acho que é um primeiro ponto delicado e importante a ser abordado nessas questões. A vítima não tem culpa. E a partir dessa conscientização de que, independente, né, de questões étnicas, de questões de orientação sexual, de questões culturais, enfim, seja qual for o motivo que faz com que alguém esteja sofrendo com preconceito, essa pessoa precisa, né, de acolhimento, de cuidado. Costumo dizer que muitas vezes nós adotamos uma postura de cuidadores, né? Cuidamos de dores. E muitas vezes nesse olhar, né, para o que está causando sofrimento, a pessoa se perceber realmente de que seja o que for que foi direcionado a ela, que fez ela se sentir excluída, ou até mesmo que tenha levado ela a adoecer, de que ela não tem culpa. Nós não somos responsáveis pela postura preconceituosa do outro. Nós temos sim responsabilidade com a manutenção, né, do nosso estado de saúde, a partir dessa conscientização de que aquilo que o outro tem, né, a dizer sobre nós, muitas vezes, principalmente, aliás, quando se trata de preconceito, é equivocado, não tem fundamentação nenhuma e não se justifica. Eu acho que o que eu posso dizer para finalizar, né, a resposta
é que não tem nada que justifique uma postura preconceituosa. E a pessoa, como eu disse inicialmente, repito agora, quem sofre com preconceito é vítima, não tem culpa. Nós chegamos na nossa última pergunta, que é: o que você acredita ser essencial para construir uma sociedade menos preconceituosa e mais empática? Eu acredito que, para responder essa pergunta, posso afirmar que humanidade é processo a ser construído. Nós nos tornamos humanos no contato com o outro humano. E esse processo de humanização, ele não tem prazo de validade, né? Enquanto caminhamos nesse mundo, estamos sempre no processo de nos tornarmos mais humanos, né? De fortalecer, de edificar, né, essa questão da humanidade que atravessa todos nós. Então eu acredito que à medida que nos tornamos mais humanos, logo, né, mais empáticos, mais acolhedores para o que diz respeito ao outro, diretamente qualquer postura preconceituosa, discriminatória, diminui, né? Na verdade, a ideia é que ela seja extinguida. Mas, como eu disse inicialmente, precisamos nos admitir preconceituosos para que, a partir, né, da conscientização de que sim, temos muitas vezes posturas preconceituosas, possamos trabalhar essas questões para que não causemos no outro sofrimento em razão daquilo que muitas vezes precisa ser trabalhado em nós. Então, humanidade. À medida que nos tornamos mais humanos, nos dirigimos ao outro de maneira mais acolhedora, mais empática, mais sensível, muitas vezes às dores que muitas vezes nós não fazemos nem ideia que atravessam o outro e que nós temos sim responsabilidade de não aprofundá-las. Então, acredito que é um passo interessante para todos nós refletirmos. Humanidade, né? Investir nesse processo que nunca termina, de nos tornarmos mais humanos. Nós gostaríamos de agradecer ao Alexandre pela participação e também por você que assistiu ao nosso vídeo. Eu também agradeço pelo convite e até uma próxima. Obrigada por prestar atenção. Um beijo.